Bom, o objetivo da minha pesquisa foi analisar a quantidade de processos remetidos ao Sejusques, a quantidade de acordos, quais são os serviços oferecidos pelos Sejusques, como que está a relação da designação do 334 nas varas cíveis, empresariais e de família da capital, o número que chegamos e qual o impacto disso em relação ao dia a dia do tribunal, né? Como que isso interfere na atividade jurisdicional. Com algumas relações que eu fiz aqui, eu consegui deixar de uma forma bem clara e evidente algo que quem trabalha com a mediação desconfia de que, de fato, é uma forma mais célere, é uma forma de evitar processos, mas eu consegui, com os números, que isso ficasse de uma forma bem clara e bem fácil de compreender para todos. Bom, primeiro a gente vai fazer uma breve conceituação da mediação, para quem não é muito familiarizado, que é um processo voluntário que oferece àqueles que estão, por algum motivo, num conflito, uma oportunidade de resolver da melhor forma possível, de um modo cooperativo, com a ajuda de um terceiro, viabilizando uma melhor compreensão das posições e interesses dos que estão no conflito, para que a melhor forma de solução possa ser alcançada. Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, os Sejusques, são os locais responsáveis pelas realizações das sessões de mediação, de conciliação e de orientação dos cidadãos que possuem dúvidas jurídicas. Essa vocação do Sejusque, de orientação jurídica, a gente não consegue ainda efetivar por questões burocráticas de funcionários e participação de outros órgãos, como, por exemplo, a Defensoria Pública. Isso ainda não conseguiu ser concretizado, esse objetivo do Sejusque. O Sejusque foi inspirado sob a ótica do gerenciamento dos processos, que significa, analisando o processo, saber qual a melhor forma de resolvê-lo, qual o melhor encaminhamento para que ele tenha a melhor solução, e no Tribunal Multiportas, né, ambos do direito norte-americano. Os Sejusques possuem o setor processual e pré-processual, eles contam com um juiz coordenador, um servidor e os mediadores que atuam nos Sejusques. O interessante do setor pré-processual é que, de forma muito fácil, de forma muito acessível, alguém que tem determinada questão e deseja levar ao judiciário essa questão, tem a tentativa de fazer uma composição no Sejusque, que é um formulário super simples, muito similar ao do juizado especial, e você relata brevemente qual é a questão que deseja ser resolvida, qual é a parte, os dados mínimos, um e-mail, um telefone, e o Sejusque trata de fazer esse convite, trata de fazer o agendamento dessa sessão, e, independente de custas, de qualquer valor pago, você pode resolver a sua questão, ter o seu processo, ter o seu acordo homologado ou não, e pôr fim a uma questão sem precisar ingressar propriamente no judiciário com um processo. Ao todo, foram implementados pelo TJ 32 Sejusques, 9 centros comunitários, 2 polos avançados de solução de conflitos em universidades, na USP, que é a Universidade Católica de Petrópolis, e na PUC-Rio, e um centro compartilhado da saúde suplementar. Os centros comunitários são como se fossem Sejusques estrategicamente colocados em algumas comunidades, onde os centros comunitários são associações comunitárias, desculpa, de moradores, têm uma pessoa que é capacitada para atuar como mediador, e todo acordo firmado ali já é um título executivo extrajudicial. Esses centros precisam ser cadastrados no tribunal e, assim sendo, os acordos já são títulos executivos extrajudiciais. Os serviços especializados são Casa da Família, Oficina de Parentalidade e Bem Me Quer. Eles estão disponíveis em 5 Sejusques, Leopoldina, Santa Cruz, Barra, Belfort Roxo, Capital, voltados para demandas pré- e processuais,
e contam com assistentes sociais, psicólogos e mediadores. Muito brevemente, falando sobre esses serviços, a Casa da Família é, como o nome sugere, mais voltado para demandas de varas de família, que os pais, os avós, enfim, todos os envolvidos no conflito familiar são conscientizados da importância de solucionar aquilo da melhor forma possível, tanto para eles mesmos, quanto principalmente para a criança, quando há uma criança envolvida. A Casa da Família ela tem um foco no pré-processual e, muitas das vezes, com reuniões, com workshops, que é a oficina de parentalidade, que é como se fosse uma forma de ensinar aos pais como se comportar no ambiente do fim de um casamento, de uma disputa de guarda, de pensão, de visitação, como que eles devem se comportar da melhor forma possível. E, muitas vezes, passando por essas oficinas, eles chegam num acordo de uma forma ainda pré-processual, ou seja, eles nem chegam a ingressar com processos e já conseguem fazer a composição das suas situações de forma totalmente consensual. Santa Cruz foi o pioneiro na instalação da Casa da Família. E eles têm um resultado bastante satisfatório. Salvo engano, a juíza, que agora eu esqueci o nome, de Santa Cruz, disse que praticamente zerou o acervo dela. Ela consegue, hoje em dia, ficar com os processos totalmente em dia, ou seja, já tem um processo que, passando por isso, não foi possível uma composição, já é distribuído e ela já consegue dar fim no processo muito próximo, porque ela não tem passivo. Ela conseguiu quase que zerar todo o acervo da vara dela com a experiência da Casa de Família instalada no Sejusc. Então, aqui nós temos os números, né, o que diz respeito a processos, são processos que foram ou que não viraram processos ou que eram processos e foram resolvidos de forma consensual. Então, os números são bastante satisfatórios. E aqui eu trouxe a estatística dos 32 Sejuscs. Vale destacar que, desde 2015, nós não temos 32 Sejuscs. Os Sejuscs foram sendo instalados aos poucos. E hoje nós contamos com 32, mas no início não tínhamos 32. Então, em 2017, foram 9.881 audiências marcadas, 6.660 realizadas, num total de 1.888 acordos. E essa diferença entre marcadas e realizadas, eu consegui identificar pela minha pesquisa, que se dá basicamente pela falta de convite. Ou o convite não é expedido a tempo, ou ele simplesmente não é expedido. E tem a questão ainda da não obrigatoriedade, né, da audiência. Então, quem não quer participar da audiência de mediação não precisa ir, e isso é um fator muito relevante na pesquisa que eu fiz. Várias pessoas apontaram, eu não vim porque não é obrigatório, né? Então, muitas audiências não são realizadas por esses fatores. E ainda existe também uma divergência de quem deve fazer o convite, se é o Sejusc, se é a vara, e, às vezes, fica nem um faz, nem o outro, e aí o convite não é expedido. Então, isso, em relação ao convite, é algo que precisa ser bem regulamentado, bem definido, para que não haja esses hiatos. Em 2018, vocês podem ver que teve um aumento de 9.881 para 22.562 sessões marcadas, 14.451 realizadas, no total de 4.357 acordos. Então, o percentual de 28% subiu para 30% de acordos, que, se a gente for comparar com os juizados especiais, né, que nós temos a conciliação bem consolidada, é um percentual muito maior. O percentual dos juizados gira em torno de 10%. Na mediação, nós temos 30%. Então, é um resultado bem melhor. Em 2019, nós temos números atualizados até setembro. Foram 12.000 marcadas, aproximadamente 8.000 realizadas, 2.750 acordos, e o percentual, como vocês podem ver, também aumentou. Inicialmente era 28%, em 2018 passou para 30%, e em 2019 nós estamos com 34% de acordo. No total desses 3 anos que eu fiz a pesquisa, eu não fiz de 16 por falta de dados mesmo, né? Em 2016 ainda não tinha sido muito bem configurada essa questão das estatísticas, dos números, então eu não consegui, junto ao NUPEMEC, colher os dados referentes a 16.
Então, nesses 3 anos, foram marcadas 44.481 sessões, 29.264 realizadas, num total de 8.995 acordos, né? Aproximadamente 9.000 acordos em 3 anos. E isso a gente tem uma noção de, é muito bom, 3.000 acordos é muito bom. E aí, quando a gente faz uma comparação, que isso fica mais evidente ainda. Aqui nas varas cíveis da capital, no Foro Central, eu fiz a pesquisa, eles têm possui uma média de 80 distribuições por mês. Então, isso equivale a 960 distribuições por ano. Os 3 anos de Sejusc, nós chegamos aproximadamente a 9.000 acordos, ou seja, 3 anos de Sejusc equivalem a 10 anos de distribuição de uma vara civil da comarca da capital, no Foro Central. Ou seja, em 1 ano de Sejusc equivale a 3 anos de distribuição de uma vara civil. Então, isso é um dado que reforça e concretiza aquela ideia que a gente tem de que a mediação, de fato, resolve muita coisa, evita que muita coisa se torne o processo. E esse dado aqui, ele evidencia e esclarece muito bem essa impressão que quem trabalha com a mediação tem. Bom, isso só é possível graças à atuação dos mediadores, né? E quem são esses heróis? O mediador judicial, ele deve ser formado em instituição de ensino superior a pelo menos 2 anos e, após preencher esse dado, ele deve ser submetido à capacitação da mediação judicial. Essa capacitação é feita por instituições credenciadas ao Tribunal e à Anfam, que devem possuir, no mínimo, 40 horas de teoria e 60 horas de prática. Essas 40 horas de teoria em sala de aula, 60 horas de prática já se dão no Sejusc. As 20 primeiras horas ele atua como observador, as 20 horas seguintes como comediador, e as últimas 20 horas ele já pode fazer uma mediação de forma autônoma. Hoje, no NUPEMEC, nós temos 1.527 mediadores cadastrados, no entanto, somente 1.182 estão ativos. O Sejusc da capital conta com 450, 214 ativos e 214 nessa situação de formação, nessas 60 horas de estágio supervisionado. Esse deságio em relação a mediadores cadastrados e ativos, a gente pode atribuir alguns dados. Na minha pesquisa, o principal é a falta de fomento, que é traduzida em falta de remuneração. Hoje em dia, os mediadores judiciais que atuam no Sejusc não recebem nenhum tipo de remuneração, e isso é um grande desincentivo à fidelização do mediador no Sejusc. E se a gente para pensar que uma mediação dura, em média, 2 horas, se a gente coloca mais 1 hora de deslocamento para chegar até aqui, 1 hora de deslocamento para voltar para o nosso destino, nós temos 4 horas do dia que nem todos conseguem destinar a um trabalho voluntário, nem todos conseguem destinar a uma capacitação permanente. Então, a remuneração, nesses casos, é um fator importante para mais mediadores não estarem ativos. Em relação a esse tema, existe aqui no tribunal um projeto para tratar da remuneração. Se esse projeto for aprovado pelo órgão especial, ele vai ser encaminhado à Assembleia e, se tudo correr bem, ele será aprovado em forma de lei estadual. É basicamente a criação de uma rubrica na taxa judiciária para financiar esse sistema de autocomposição, remunerar mediadores, remunerar conciliadores. Inclusive, remunerar os juízes, né? Porque o juiz do Sejusc ele não recebe nenhum tipo de acumulação. Acho que é o único cargo que o juiz assume como uma acumulação e não é remunerado por isso. Além disso, nas comissões do CNJ, esse assunto também está sendo tratado. Existe um projeto para viabilizar a sustentabilidade financeira desse sistema. E o bom é que, sendo aprovado, ele torna-se obrigatório aos tribunais. Bom, eu passei por todos os cartórios ou gabinetes das varas cíveis empresariais de família da capital para saber como é que estava a relação da vara com a designação do artigo 334. E cheguei nos seguintes dados. São 69 varas, 28 varas realizam a conciliação na própria vara, com os conciliadores são vinculados às varas. 18 varas encaminham os processos para os Sejuscs,
12 varas, depende do caso, ou faz na própria vara, ou encaminha para o Sejusc. Então, aí nós já temos uma discricionalidade, uma avaliação, e aqui a gente faz uma crítica que não é na vara que o processo tramita, que é o ambiente adequado para fazer a avaliação se cabe conciliação ou mediação. Precisa um profissional especializado em métodos consensuais para, analisando o caso, saber se melhor naquele caso seria uma conciliação ou mediação. O ideal é que isso fosse realizado no Sejusc, que essa divisão fosse realizada no Sejusc. E 11 varas não fazem nenhum tipo de designação prevista no 334. Não fazem designação nem de conciliação, nem de mediação. E as justificativas são as seguintes: a pauta do Sejusc é muito distante, ou a pauta da disponibilidade dos conciliadores também demoraria muito para resolver. E aí, com isso, existe um problema que o processo fica parado no sistema daquela vara como se ele tivesse sem andamento, como se ele ainda não tivesse sido tratado. E hoje todo mundo sabe que as varas giram em função das estatísticas, né? O CNJ impõe metas, o tribunal impõe metas, e se você começa a ficar com o processo apitando no vermelho, é ruim para a vara, para o juiz, enfim. Então, seria necessário que o sistema fosse aperfeiçoado para que o processo encaminhado ao Sejusc, ou o processo encaminhado para o tratamento na conciliação na própria vara, saísse dessa estatística, como se ele não tivesse parado. Ele não está parado, ele foi encaminhado. E o que acontece nos Sejuscs é que, às vezes, como a gente sabe, as formas de tratar os processos são muito particulares. No caso de família, por exemplo, você faz uma primeira sessão, você faz um acordo provisório, você quer testar esse acordo por 6 meses. Então, a próxima sessão de mediação é daqui a 6 meses. Então, o processo não retorna para a vara, e ele vai ficar 6 meses no sistema pendente de andamento naquela vara. Então, isso é algo que desmotiva alguns juízes a encaminharem para o Sejusc. Resultados insatisfatórios: alguns alegam que 34% de sucesso ainda é insatisfatório, não justifica uma remessa para o Sejusc, e justificam isso como uma política da vara, né? O magistrado prefere julgar, ele acha que assim resolve melhor a questão, e não faz nenhum uso dos métodos consensuais previstos no 334. Bom, isso nesse tempo curtíssimo, que já levantaram a plaquinha para mim, era o que eu tinha para falar dos números da mediação aqui no Tribunal de Justiça. Espero que todos tenham gostado e estou disponível para qualquer dúvida e comentários. Obrigada.